satisfação muito grande falar aqui um pouquinho para vocês sobre a minha rotina profissional, falar um pouquinho do que é o meu dia a dia como advogado de direito de família. Hoje eu trouxe um questionamento aqui, que normalmente eu falo muito sobre divórcio, sobre o término de relacionamentos nos meus pitches, e hoje eu trouxe um questionamento que veio um pouquinho antes, que é uma análise sempre feita antes de pensar em divórcio e que na verdade deveria ser feito sempre por todas as pessoas que estão iniciando um relacionamento. Quem aqui é casado? E quem aqui vive em união estável, mas não formalizou em cartório o seu casamento? Muita gente, essa é uma tendência muito grande, é uma questão cultural, que normalmente as pessoas acabam evoluindo o seu relacionamento, passa de namoro, passa para uma união estável e acabam não se preocupando com a formalização desse relacionamento. Isso tem consequências, não propriamente na relação do casal, mas sim juridicamente e também em relação patrimonial. A principal diferença entre uma união estável e um casamento é o regime de bens, que é a consequência patrimonial, a união do patrimônio do casal após o início desse relacionamento. Em uma união estável não formalizada, a regra vai ser a comunhão parcial de bens, ou seja, os noivos, os conviventes, eles não poderão optar por aquele regime de bens que acharem melhor para si. Isso vai estar definido em lei e assim vai ser respeitado, independente da sua vontade. Já no casamento, há uma possibilidade de escolher qual o melhor regime de bens que é o adequado para o casal. Temos diversas opções de regime de bens, mas as mais comuns que eu trouxe aqui hoje para falar rapidamente são da comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens e separação total de bens. Esses regimes de bens, eles são os mais comuns, mais utilizados e cada um tem suas particularidades que normalmente as pessoas só vão entender ou se preocupar com elas quando chegar o divórcio. Quando o correto deveria ser, no início do relacionamento, já verificar qual é o melhor regime. A grande maioria aqui são empresários e a gente sabe que ao término de um relacionamento, um divórcio, a depender do regime de bens, ele pode até muitas vezes fechar uma empresa. Então, dependendo do regime de bens, por exemplo, um regime de comunhão universal de bens, que é o mais usual, principalmente para casais mais antigos, todo o patrimônio do marido e da esposa, ele vai se comunicar. Ou seja, se a pessoa tem uma empresa e casa com outra pessoa que não tem uma empresa, não tem a mínima noção empresarial, chegando o término desse relacionamento, necessariamente haverá divisão dessa empresa, o que muitas vezes isso pode ocasionar o término das atividades empresariais. Já na comunhão parcial de bens, há uma divisão, me parece um pouco mais justa, mas é claro, vai depender de cada relacionamento, porque o patrimônio do casal ele vai se comunicar somente após o início do casamento. Ou seja, tudo aquilo que a pessoa tinha antes do início do relacionamento, antes do início do casamento, não vai passar para o cônjuge. Tudo que foi construído em conjunto se divide ao término da relação. E temos ainda a separação total de bens. Essa, ao meu ver, juridicamente falando, é claro que tem muita intimidade do casal, às vezes, que optam por um regime diferente, mas eu vejo essa como um regime de bens dos mais interessantes, porque o casal não vai ter um patrimônio comum definido por lei, mas isso não impede que o casal constitua um patrimônio ou defina aquilo que entende mais adequado de acordo com sua vontade, determinando em contrato. Por exemplo, se eu tenho uma casa há muito tempo e caso com o regime de comunhão universal de bens, eu me separando, indo para o divórcio, essa casa vai ser dividida, independente de qualquer coisa. No regime de separação total de bens, se eu vou adquirir uma casa, essa casa vai ser só minha, não vai ter essa divisão. Tá, mas se eu estou construindo em conjunto, então significa que vai haver uma disparidade aqui? Não, porque com a assessoria da Anabelle, ela vai poder auxiliar para comprar uma casa, pode-se definir que o casal vai ter 50% para cada um. Ou seja, é como se fosse um regime de comunhão de bens, mas pela opção do casal. E isso faz muita diferença, porque quando a gente faz o divórcio, surgem muitas surpresas. E a gente vê quando o casal chega nos atendimentos do escritório, que eu começo a relatar, de acordo com o regime de bens, aquilo que é cabível a cada um dele em relação patrimonial, normalmente é uma surpresa muito grande. Mas não é justo, eu construí sozinho isso,
a minha esposa nem sabe o que acontece na empresa, o meu marido não tem noção nenhuma empresarial, vou ter que deixar metade para ele agora, ou essa casa sempre foi minha, ele nem sabe, a pessoa não sabe o que aconteceu ali, mas se optaram por um regime de comunhão universal de bens, não tem o que possa ser feito. Então, sempre, o que eu oriento sempre os clientes é que haja uma prevenção. E talvez por uma questão cultural, de um cuidado próprio, o casal, quando vai fazer o casamento, pensa em contratar a Sandra para vinhos, contrata a Maitê para as joias, para a aliança, mas dificilmente alguém vai fazer um planejamento patrimonial. Esse planejamento patrimonial ele pode ser crucial até para que se tenha uma sobrevida patrimonial após o término do relacionamento. Porque muitas vezes o casal, terminando o relacionamento, a divisão patrimonial com questão de impostos, emolumentos e tudo que envolve os custos de um divórcio, acaba por dilapidar esse patrimônio. E aí fica essa pergunta, qual o melhor regime de bens? Isso vai depender muito de cada pessoa, de cada casal. O que precisa é que o casal tenha ciência daquilo que está entrando num relacionamento e que isso vai ter consequências jurídicas, consequências patrimoniais e através do diálogo, através da conversa, possam optar para qual regime que vai se adequar mais à realidade do casal. Casais que têm muitos imóveis, talvez o regime de comunhão seja o mais adequado, casais que têm empresa talvez seja o mais adequado uma separação total de bens, isso vai muito de acordo com aquilo que o casal imagina para o seu futuro. Não pensando em um divórcio como maneira que, esse relacionamento vai acabar, eu preciso definir isso, mas como uma maneira de planejamento patrimonial mesmo, que não seja prejudicado com o divórcio. Eu agradeço a atenção de todos, espero ter esclarecido um pouquinho aqui do que envolve o direito de família, principalmente em relação ao regime de bens. E mais uma vez, obrigado a todos.